Bom dia a todos, sejam bem-vindos no nosso webinar de hoje. Quero cumprimentar o Neto e o Rodrigo, obrigado por vocês estarem aqui conosco. Hoje o nosso papo vai ser sobre Transformando na Prática, é um workshop de inovação, né? Então o nosso tema Transformando na Prática, como construir processos ágeis na sua empresa. Eu acho que num momento desse é super importante a gente ter aí uma metodologia para, de fato, construir esses processos que sejam mais ágeis, porque isso vai ser extremamente relevante para a nossa vida nesse momento. Então, quero apresentar aí o Neto Concon, ele tem experiência em mercado financeiro e turnaround, é professor, conselheiro, é mentor de startups e atua na disciplina de resolução eficaz de problemas do INSPER. Então, parabéns, Neto, aí, pelo seu currículo e pela sua experiência, e muito legal você poder compartilhar aí o seu conhecimento conosco. E o Rodrigo Marcilli tem mais de 12 anos de experiência no mercado de bens de consumo, como executivo e como consultor. Então, hoje eles têm a empresa, que é a Norten Venture, e a empresa deles fala de empreendedorismo e inovação, de como desenvolver empresas através da gestão da inovação. Então, esse é o nosso bate-papo de hoje. Nós da ASIC temos aí um prazer enorme de estar podendo receber vocês, mas também quero falar um pouquinho do que a gente tem feito aí nesses dias todos de quarentena. Nós temos apresentado aí a consultoria do Sebrae, que tem sido super bacana. As pessoas que querem aí a consultoria, é só falar com alguém da nossa equipe, pelo Facebook mesmo, ou qualquer canal de comunicação, e vai receber uma orientação gratuita do Sebrae, uma consultoria mesmo. O consultor do Sebrae vai te telefonar. E também estamos atendendo o certificado digital, estamos operando com renovação online, que é uma compra 100% segura, além de estar fazendo o AC Networking, e as pessoas estão fazendo negócios entre si pelo AC Networking, que agora também é online. Então, temos feito diversos webinars e tem sido super bacana. Falamos aí das novas regras, da questão trabalhista, falamos de como também buscar dinheiro ou no Banco do Povo, ou também dinheiro através do Desenvolve SP. Mas vamos lá, hoje o nosso bate-papo aqui é super bacana e a gente espera que a gente possa ajudar os empresários aí que estão nos escutando, né, para a solução de algumas questões dentro da sua empresa, para que eles consigam fazer aí essas mudanças que vão ser necessárias, né, e que façam isso de forma ágil. Então, sejam bem-vindos, a palavra é de vocês agora. Muito obrigada. Obrigado, Adriana. É um prazer para a gente, essa parceria com a SIC, e um prazer estar aqui conversando com empreendedores que estão passando por esse momento conturbado, né? Então a gente não sabe o que vai acontecer, a gente ouve várias previsões, mas acredito muito que as metodologias ágeis, elas são fundamentais nesse momento para a gente testar novas hipóteses e ter um aprendizado sobre o nosso cliente, nosso consumidor, porque vai haver uma mudança muito grande no padrão de comportamento dele. Então, é muito gratificante para a gente falar sobre isso e ajudar essas empresas nesse momento. Bom dia, Adriana, obrigado pelo convite. Estou muito feliz aqui de falar com diversos empreendedores. Eu acho que nesse momento o mais bacana aqui é a gente se juntar, a gente colaborar, e a gente veio aqui apresentar também alguns cases bem práticos, então coisas que já estão acontecendo nessas últimas 4, 5 semanas. A gente espera aí poder contar com algumas dicas e colocar uma luz aí no fim do túnel para a gente atravessar junto esse momento. Muito bem. Beleza. Então, vamos lá. Apresentação já está aí. Beleza. Bom, então, antes de tudo, contar um pouco sobre o que é a Norten. A Norten é uma Venture Builder, então a gente ajuda empresas a desenvolverem estratégias. A gente trabalha tanto com startups quanto organizações já consolidadas, porque a gente acredita nessas metodologias ágeis e elas podem ser aplicadas em qualquer negócio.
Então, pode passar para o próximo slide. Então, hoje a gente vai falar de como aplicar metodologias ágeis para desatar os principais nós de um negócio. A gente chama de nó os principais entraves de crescimento. Pode passar um slide. Então, um pouco da Norton. O que a gente faz? A gente avalia startups para fundos de investimentos, nós desenhamos programas de aceleração para empresas que querem se aproximar de startups. A gente tem o Sprint Challenge, que a gente entra numa empresa e resolve um problema usando essas metodologias novas. Os casos que a gente vai contar foram todos de Sprint Challenge. E a gente faz treinamentos corporativos para ensinar esse modelo mental de inovação. Pode passar o slide. Então, sempre que eu falo de metodologias ágeis, eu gosto muito desse case, que é o desafio do Marshmallow. Ele foi proposto pela Escola de Design de Stanford, porque as pessoas ficam me perguntando muito qual metodologia se aplica para o meu negócio, se vale o Sprint, se vale o Lean, ou preciso usar um Scrum, mas na prática, o importante para você ser uma organização ágil é você ter um modelo mental ágil. E o desafio do Marshmallow, ele mostra muito o que acontece com quem tem o desafio, com quem tem o modelo mental de agilidade. Então, o que consiste o desafio? O desafio consiste em equipes de 4 pessoas e elas devem construir uma torre de espaguete, e essa torre tem que ser o mais alto possível, e para isso eles têm 18 minutos. No workshop presencial, esse seria um dos exercícios que a gente faria, mas então eu estou com a tarefa ingrata de contar alguns spoilers, dado que a gente adaptou para online. E então, o estudo ele foi rodado com diversas equipes, entre elas arquitetos, engenheiros, alunos de negócios, advogados, CEOs acompanhados do time. E os materiais que eles tinham disponíveis para a construção da torre eram 20 espaguetes, 1 metro de fio, 1 metro de fita crepe e um marshmallow. E o marshmallow, ele deveria ser colocado no final, em cima da torre, e a torre tem que aguentar esse peso do marshmallow. Parece fácil, mas na prática é bem desafiador. Então vamos olhar o que acontece nesse desafio. O que a gente observa? Nos primeiros 2 minutos e meio, os times, eles focam muito na orientação. Então, em digerir o desafio proposto e alinhar um pouco quem vai ser, ou quem vai dar as ordens, como eles vão trabalhar, quem vai ser líder. E aí eles passam para um segundo momento, que é o de planejamento. Então, qual seria a melhor forma da gente construir essa torre? Vamos usar esse tipo de estrutura ou vamos usar um outro tipo de estrutura, passando para um terceiro momento, quando de fato eles entram na construção dessa torre. E aí, no final desse momento, que na média fica lá pelo 16º minuto, eles colocam o marshmallow. E quando eles colocam o marshmallow, eles colocam de uma maneira bem gentil em cima da torre e passam para um momento de sucesso, em que eles têm uma torre com o marshmallow em cima. Pode passar. Só que eles têm pouquíssimo tempo. Esse marshmallow, ele balança a estrutura e essa torre quebra. E eles passam por um momento de frustração e não tem mais tempo de corrigir. Isso é o que acontece na média. Pode passar para o próximo slide. Vamos olhar alguns resultados por grupos. Então, na média, o desafio ele fica em 20 polegadas. Quando se coloca um prêmio de 10 mil reais, 10 mil dólares para o grupo vencedor, essa média cai para menos de 10. Então, quem foca muito em resultado, muitas vezes não consegue nada. O primeiro grupo que a gente vai falar é o grupo de arquitetos e engenheiros. Esse grupo ele tem o melhor resultado. E muito desse resultado é devido porque eles conhecem as formas de estrutura, então eles não perdem tanto tempo discutindo. Normalmente tem um consenso entre que forma usar. E muito legal porque às vezes em São Paulo caem algumas pontes, então bom saber que eles estão construindo bem as estruturas. Os estudantes de negócios são os grupos com os piores desempenhos, eles ficam com a metade da média.
E aqui eu estou falando de estudante de negócio daquelas escolas que seriam um sonho estudar, alunos de MBA. Então, Harvard, Stanford, Yale, Wharton. Então, e alguma coisa acontece com o modelo mental deles que eles têm o pior resultado. A gente vai entender um pouco mais disso mais para frente. Próximo grupo são os advogados, que conseguem um desempenho um pouco melhor do que o de estudante de negócios, mas ainda assim abaixo da média. E aqui a gente usou alunos de LLM. Próximo grupo. Próximo grupo são as crianças do jardim de infância. E elas conseguem superar tanto a média quanto alunos de MBA e advogados. O próximo grupo são os CEOs sozinhos, e os CEOs sozinhos conseguem superar a média, mas ainda assim ficam atrás das crianças do jardim de infância. E o último grupo é o CEO acompanhado do time, que o que é interessante é que eles conseguem superar as crianças e também conseguem superar quando eles estão sozinhos. Por que a gente observa esses resultados? Vamos para o próximo slide. Então, se eu pegar essa linha do tempo, do que acontece nesse desafio, e quebrar ela entre executivos e crianças. Os executivos passam quase a totalidade do tempo orientando e planejando, depois eles passam pela metade do tempo construindo, e lá no final eles colocam o marshmallow. E o que acontece com as crianças? Nos primeiros 5 minutos, pode passar mais um. Nos primeiros 5 minutos eles fazem uma tentativa de colocar o marshmallow. E essa tentativa, ela derruba a torre. E logo em seguida, pode passar mais uma. Pode passar. Eles consertam essa estrutura, recolocam o marshmallow e a torre aguenta. E aí eles tiram o marshmallow e continuam construindo. Mais para frente, pode passar mais um. Nesse mesmo período que as crianças já colocaram o marshmallow, os executivos estão discutindo quem vai ser o CEO da empresa de espaguete. E ainda não começaram a colocar a mão na massa. Com 18 minutos, por volta dos 12 minutos, as crianças fazem uma nova tentativa de colocar um marshmallow, elas se frustram, corrigem e colocam o marshmallow, para no final conseguirem colocar o marshmallow, e na média a torre das crianças aguentam com uma estrutura muito maior do que a dos executivos. Então, o que a gente aprende com o desafio do marshmallow? Testes rápidos e feedbacks rápidos, eles permitem uma correção de estratégia. E quando a gente foca em planejamento de longo prazo e segue esse plano sem um feedback, muitas vezes isso pode ser catastrófico. E que também um time multidisciplinar e com diversidade, ele aumenta o desempenho de um time. E que são os valores das metodologias ágeis. Pode passar um slide, pode passar esse. Também já falei desse. Então, as metodologias ágeis, elas surgem para, primeiro ponto, diminuir a distância entre quem desenvolve um produto e um serviço e quem vai consumir. Eu elimino etapas de produção longas e sem entregas definidas. E último, eu melhoro a comunicação entre time, porque eu tenho clareza de tudo o que está acontecendo. E as metodologias ágeis explicadas em um negócio, elas podem desatar os principais nós de crescimento. Na nossa experiência, a gente definiu 4 principais nós, que é o Product Market Fit, a construção de time, produto e o Go-to-Market. Hoje, por questão de tempo, a gente vai focar muito em Product Market Fit e Go-to-Market, que são fundamentais para esse momento. Desculpa, Neto, a gente vai passar, também trazendo um pouco para o contexto que a gente está vivendo agora, né? A gente tem uma aposta muito grande que esse modelo mental vai passar a ser predominante nas empresas, tá? Não simplesmente pelo momento de agora, nessas últimas semanas ou próximos meses, mas que isso vai perdurar nas empresas no médio e longo prazo. E por que isso? Porque a gente está entendendo que estão nascendo os novos produtos, novas formas de trabalhar, que antes, muitas vezes, a gente tinha ou preconceito ou tinha alguma barreira, né? E por conta de uma força maior, a gente está sendo obrigado a testar rápido, a planejar talvez um pouco menos
e colocar no mercado e conversar com o seu consumidor de uma maneira muito mais rápida, muito mais pragmática, e muitas vezes, o que a gente vai falar daqui também a pouco, co-construindo, né? Então, trazendo para a mesa o seu usuário, o seu consumidor, o seu cliente, como um exercício desse do Marshmallow, né? Para ele construir a torre junto com vocês, né? Então, acho que é um pouco desse momento que vai acontecer pós essa fase que a gente está passando. Beleza, então vamos entrar no primeiro nó de Product Market Fit. O que é o Product Market Fit? Basicamente se o mercado ou o cliente tem uma necessidade, se esse mercado ele tem um tamanho relevante, que eu possa entrar lá e escalar dentro desse mercado, e se o que eu vou entregar para esse cliente resolve de fato uma dor principal, né? Não uma dor secundária do cliente. Então vamos contar alguns casos. Pode passar para o próximo. O primeiro passo para eu conseguir desenvolver uma solução é entender o cliente. Eu tenho 4 fontes para entender o cliente. Eu tenho a empatia, que nesse momento ela está um pouco virtual. A observação, eu olhar o cliente se comportando naquele mercado. Eu realizar a mesma tarefa que o cliente faz, eu me colocar no lugar dele. E para produtos digitais eu tenho reviews. Não importa qual produto você faça, tem sempre algum produto que o cliente está usando para resolver a dor dele. E se você fizer uma pesquisa bem feita em lojas de aplicativos e Twitter, você consegue levantar muita informação de maneira muito fácil, muita informação rica. O primeiro passo, a primeira ferramenta que a gente usa para ir para a pesquisa, antes de um trabalho ainda dentro do escritório, para conhecer o cliente, é a matriz de CSD, que é uma matriz de certezas, suposições e dúvidas. Então, em time, eu vou listar tudo que eu tenho de certeza sobre aquele cliente, tudo que eu tenho de suposição e tudo que eu tenho de dúvida. Esse é um exercício muito difícil e é muito importante ser feito em grupo, porque existem muitos pontos cinzentos. Então, principalmente em relação a isso é uma suposição ou isso é uma dúvida, é muito difícil. E o mais importante do exercício é a comunicação do time. É mais importante do que ter uma matriz finalizada, 100% correto. E depois eu vou mostrar alguns casos que a gente usou essa matriz e como a gente criou a hipótese, como em alguns momentos as hipóteses foram validadas e em alguns momentos elas foram totalmente derrubadas. A próxima ferramenta que a gente usa é o mapa de empatia. Então, quando eu faço a pesquisa sobre o consumidor, eu vou voltar para o escritório e eu vou construir a persona dele. E quando eu estou falando de persona, para a metodologia ágil, eu estou muito mais focado em comportamento do que em dados demográficos. Então eu vou focar no que ela pensa e sente, o que ela vê, o que ela ouve, o que ela fala e faz. Normalmente existe um distanciamento entre fala e faz, então um projeto que a gente fez para alimentação saudável, quando a gente observava os clientes, eles não tinham uma alimentação 100% saudável, mas quando você entrevistava, eles falavam, juravam de pé junto que tinham. E quando você entende essa diferença, você consegue criar soluções efetivas para esse cara. Quais são os ganhos que ele espera, então onde esse cara deseja chegar e quais são as dores que ele tem hoje e que ele não consegue resolver de maneira efetiva. E a próxima ferramenta que a gente vai falar é o mapa de proposta de valor, em que a gente vai, do lado direito, desenhar quem é essa persona por um outro ponto de vista, em que a gente vai colocar quais são as rotinas, que aqui a gente chama de jobs, qual é o passo a passo que ela tem no processo de compra dela, quais são as dores e quais são os ganhos. Os jobs é onde a gente tem que estar de olho nesse momento, porque a rotina de compra dessa pessoa vai mudar drasticamente no cenário de Covid. E depois de mapeada a persona, a gente vai criar uma solução, que é um produto ou um serviço, que vai ter remédios para essas dores e gera ganho para os ganhos esperados pelo cliente. Então, vamos deixar de teoria, vamos contar um pouco de caso prático. O primeiro caso que eu quero contar é sobre uma empresa, pode deixar nisso, uma empresa agrícola,
e que a força de venda delas estava espalhada por todo o Brasil. E era muito custoso para essa empresa trazer todos esses vendedores para São Paulo para dar um treinamento. E o processo de venda, a jornada do cliente, era um processo em que o vendedor tinha que construir um relacionamento com esse cliente durante muito tempo, porque esse cara tomava uma decisão de alto valor agregado em um momento, o momento de compra das sementes. Então, eu precisava dar subsídios para o vendedor para que ele se mantivesse atualizado e construísse um relacionamento com o agricultor para quando o agricultor fosse tomar a decisão lembrar daquele vendedor. Como que a empresa solucionou? Ela criou um aplicativo de podcast, dado que esses vendedores muitas vezes ficavam em deslocamento, e o deslocamento entre uma fazenda e outra, na média, dava 3 horas de viagem. Por que não construir um podcast em que eu vou dando esse treinamento à distância? E a adesão desse podcast foi muito baixa. Então, o nosso trabalho foi montar uma matriz CSD. Então, quais eram as certezas que a gente tinha? Essa empresa fornecia um telefone e fornecia um pacote de dados. A gente tinha algumas dúvidas sobre como era a conexão entre as fazendas. Essa conexão, ela podia ser boa, mas também ele podia passar muito tempo sem internet, o que mudaria a rotina de uso do produto. Ele precisaria baixar o podcast antes de ir para a viagem. E a gente tinha algumas suposições. Será que esse vendedor, ele gostaria de compartilhar o que ele aprende com o cliente de uma forma mais digital? E o cenário era que a gente estava muito parecido com o cenário da Covid. A gente não podia ir a campo entrevistar esses vendedores, entrevistar os clientes, porque ia ser muito custoso e ia ser muito lento esse processo. Então, a gente realizou as entrevistas tudo de maneira digital, e a gente precisava observar esse vendedor no dia de trabalho. Então, a gente também pediu para eles filmarem, antes de entrarem no carro, eles filmarem o momento que eles entravam no carro. E a gente descobriu, através desses filmes, que o vendedor, ele primeiro entrava no carro, ligava o carro, saía para a estrada, e só depois ele ligava o podcast. Isso não é um cenário ideal, porque ele fazia isso enquanto estava dirigindo, mas a empresa precisou entrar com uma comunicação, mas a gente percebeu que quando ele tentava conectar, ele tinha que toda vez colocar a senha, e as senhas eram aquelas senhas corporativas, que são muito longas, com caracteres especiais, e que elas expiram de tempos em tempos. Então tinha um atrito, tinha uma barreira muito grande para o cara consumir a solução. Como a gente sabia que eles tinham um iPhone, foi um exercício que a gente fez nas certezas, a gente sabia que tinha Touch ID. E aí, só o fato de implementar um Touch ID no aplicativo, que ele pudesse conectar, conseguiu reduzir a barreira de entrada do usuário, e a gente conseguiu um resultado muito grande no consumo dessa solução. Tá? Vou passar para o próximo caso. O próximo caso foi uma empresa, uma multinacional, e o produto eram pomadas para assaduras dos bebês. Então, a gente tinha uma certeza muito grande que as mães colocavam o bebê em primeiro lugar. Então a gente falava, putz, elas vão atrás do melhor produto, elas querem qualidade, e essa era uma verdade muito grande até dentro da empresa. Só que o produto estava perdendo cada vez mais espaço de vendas. E quando a gente foi entender a mãe, a gente fez algumas entrevistas, a gente observou as mães trocando fraldas, eu precisei trocar a fralda de bebê também, não tenho filho, então precisei simular essa experiência. A gente percebeu que a mãe moderna, ela tem multijornadas. Então, ela não coloca sempre, a todo momento, o bebê em primeiro lugar. E isso foi, assim, uma quebra de paradigma para a gente muito grande. Porque quando ela não coloca o bebê em primeiro lugar, ela faz uma gerência em relação a isso. O que eu estou tentando falar?
ela sabe que ela vai olhar esse bebê de tempos em tempos. Então, o produto precisa durar somente esse tempo que ela vai fazer a troca de fralda. Ela não precisa de um produto que dura 12 horas. E o que a empresa tinha, a empresa que a gente trabalhou? Ela tinha um produto que durava muito tempo, que tecnicamente ele era o melhor produto do mercado, mas ele era muito pegajoso. Ele era muito aderente à mão. E essa mãe com multijornadas, ela precisava realizar outras tarefas, ela queria cuidar da vida social dela, então ela precisava de um produto que tirava, que saísse fácil quando ela lavasse a mão. E quando a gente foi olhar o produto do concorrente, a gente percebeu que o produto do concorrente ele saía mais fácil e ele era mais perfumado. E essa empresa, ela estava com uma campanha de comunicação que eles investiram muito dinheiro, pronta para reforçar a proposta de valor errada. E a gente pisou no freio e revisitou essa proposta de valor para falar, tipo, a gente não conseguiria pensar num novo produto, mas essa empresa tinha um produto similar, mas que saía mais fácil e atendia melhor a necessidade das mães. Então a gente pisou no freio com essa campanha para revisitar, mudar a proposta de valor e fazer uma comunicação mais assertiva com o consumidor. Agora eu vou passar a bola para o Rodrigo, ele vai falar de go-to-market, ele é o especialista da Norton. Vai lá, Rodrigo, está mutado. Bem-vindo agora. Antes da gente entrar em go-to-market, eu vou fazer uma conexão com o que o Neto acabou de falar. Então, esses dois cases que a gente apresentou, o que a gente aprendeu muito foi se aproximar, então, do consumidor, do usuário, né? Então, quando a gente foi viver, era a mesma coisa, a mesma dor que ele estava vivendo, vieram grandes insights, né? Isso é uma quebra de paradigma muito grande, porque eu estou bem acostumado, na verdade, esses últimos 12 anos de carreira, tanto em indústrias quanto consultoria, eu fui muito educado, muito ensinado a fazer meses de planejamento antes de lançar um produto. Às vezes um processo de inovação demorava 1, 2 anos, né, na melhor das hipóteses. Enquanto isso, em alguns casos, a concorrência acabava sendo muito mais ágil, muito mais rápido, né, e quando a gente lançava o produto, ele ainda tinha diversos erros, né, no lançamento, muito porque em alguns casos, falta essa conexão que o Neto acabou de dizer, e tão importante ser um dos primeiros passos para construir um produto, para construir o processo de inovação. Então, fazendo essa conexão, que vocês vão ver que tem tudo a ver o go-to-market com essa proximidade da empresa, do seu produto com o mercado e com o seu consumidor, acho que pode isso. Agora vamos no nó 2, que é o go-to-market. Pode seguir no próximo slide. Então, aqui eu vou falar um pouco primeiro do GTM clássico, que é a abreviatura aí do que é go-to-market. Então, essa ida ao mercado, normalmente, que se fala como o seu produto e serviço vai chegar na mão do seu consumidor através dos canais de venda e relacionamento, né? Essa é a definição clássica, né? Essa definição, ela é muito do ponto de vista da empresa, muito do ponto de vista interno, né? Então, eu estou olhando para dentro da minha empresa e como o meu produto vai chegar na mão do meu consumidor, né? Quando a gente fala, aí pode mudar o slide, quando a gente fala do nova maneira de pensar GTM, né? Como co-construir o produto com o meu consumidor e ele vai te mostrar como ele quer receber o produto, né? Então, essa é a mudança de paradigma aqui. Então, o novo GTM, a nova forma de fazer GTM, é muito olhando para aquilo que o consumidor quer receber, aonde ele quer receber, como ele quer receber, ele vai te contar isso, né? Então, a gente vai gastar menos tempo dentro do escritório, menos tempo dentro da empresa, menos tempo dentro de casa pensando, formulando esse produto, e mais tempo dividindo essa formulação, dividindo essas ideias com o seu consumidor, com o seu cliente. Então, a gente pode seguir, também, próximo slide. E aí, então, a gente tem o que mudou, né, o depara, né, a gente sai, então, de um mindset, de uma cultura de perguntar qual é o papel do canal para o meu negócio, né, então, muitas vezes se perguntava, o que esse canal, ele entrega para o meu negócio? Ele entrega rentabilidade? Ele entrega imagem de marca? Ele entrega volume de vendas, né?
por um pensamento mais como o meu consumidor quer receber o produto, né? Hoje, a cada dia, a gente vê novos canais surgindo e os próprios canais existentes mudando muito o seu padrão de atendimento, né? Então, vale menos a pena gastar tempo perguntando para que serve aquele canal e mais tempo entendendo como o seu consumidor se relaciona com aquele canal. Qual estratégia comercial devo utilizar neste canal? É uma pergunta que se fazia muito no modelo clássico de go-to-market, né? Fazer um plano de negócio. E agora a gente tem que perguntar e ir a campo como o meu consumidor quer comprar neste canal, né? E assim também, qual é a ativação que eu quero fazer em cada canal. E a gente tem que perguntar como o meu consumidor quer ser impactado no canal. Então, o que a gente vê aqui de mudança, né, fazendo mais uma vez a conexão que o Neto acabou de trazer. O que importa é aproximar a empresa, aproximar o produto e o serviço do consumidor. Hoje o consumidor, e isso em qualquer área, né, porque os negócios são feitos de pessoas para pessoas, eles querem fazer parte do processo de criação, eles querem fazer parte do processo de inovação, né? Então, o modelo clássico de que eu fico muito tempo pensando e vou lançar uma inovação que ninguém conhece, ele já não é mais o mindset, né? O Neto fala muito isso, né? Uma frase, vou copiar sua frase aqui, Neto, que não é mais peixe grande comendo peixe pequeno, é peixe rápido comendo peixe lento, né? Então, na verdade, o que vale a pena aqui é você ser ágil, você testar rápido, aprender, até porque a gente tem uma série de benefícios. E aí a gente pode mudar para o próximo slide, que eu vou mostrar para vocês os benefícios. Essa frase é boa. Vamos copiar a frase, porque é boa a frase, viu? Eu copiei. Tem duas pessoas aqui. O Vitor Nigro está elogiando aqui a nossa live de hoje e o Edilson Soares também, estão gostando muito. Então, legal que vocês estejam aí. Obrigada. Valeu, pessoal. Que no final a gente vai... Então, quais são os benefícios da gente se aproximar desse consumidor, desse usuário? Quais são os benefícios da gente testar rápido, né? Primeiro, a redução de custo e otimização de investimento, né? Então, ao invés da gente investir num produto que a gente ainda não sabe qual vai ser a performance dele, ou, de repente, numa grande pesquisa que vai demorar muito tempo, você faz isso de maneira rápida, você testa rápido, com baixo custo, e você acerta mais rápido também, você dá chance de acertar mais rápido. E aqui, se remetendo aqui ao modelo mental das crianças lá no desafio do Marshmallow, elas fizeram exatamente isso, elas testaram e colher aprendizado rápido, testar e colher aprendizado rápido. Aderência de proposta para o consumidor usuário. Uma vez que você se aproxima dele, você se conversa com ele antes de lançar, né, a aderência é muito maior, porque ele fez parte, ele ajudou a construir aquilo que ele precisa, né? A expansão de base de clientes de forma escalável, ou seja, uma vez que o consumidor que ajudou a construir, muito provavelmente a sua chance de sucesso com novos consumidores é maior, né? E garante a proposta de valor e posicionamento da marca. Aqui isso é muito importante, porque uma empresa, ela nasce para resolver uma dor, ela nasce para resolver um problema, né? Uma vez que você divide isso com o seu consumidor e ele está contando qual é o problema e a dor, a sua chance de acertar na proposta de valor e no seu posicionamento como marca é muito maior do que você fazer infinitas pesquisas, ou se você simplesmente testar sem fazer esse passo a passo. Reduz o conflito e a sobreposição entre canais, né? Então, isso tem muito, né? Principalmente quem trabalha aí em comércio ou trabalha no varejo, isso acontece muito, né? Às vezes você vende um produto que tem diversos canais com preços diferentes, né? E com formatos diferentes, né? Uma vez que você, então, conversa com o seu consumidor e você entende o que ele faz naquele canal, qual que é o pensamento dele, qual que é a missão de compra dentro daquele canal, a sua chance de reduzir esse conflito é muito maior, né? Então, você não se trata necessariamente um competidor de preço, você se trata um competidor de proposta de valor, né? E aí sempre é melhor para todos os negócios. E, por fim, a clareza, objetividade e foco para a gestão da equipe. Quando você traz a equipe a viver esse processo de inovação e, portanto, para se aproximar do seu consumidor, fica claro para todo mundo o que tem que ser feito, né? Então, também, mais uma vez, trazendo aqui o desafio do Marshmallow, é gastar menos tempo discutindo quem é o CEO e mais tempo testando o modelo, né? E trazendo a sua equipe para esse pragmatismo, né?
a gestão de inovação, o modelo de inovação, metodologias ágeis, tem uma atmosfera muito de pragmatismo aqui, tá? Então, uma atmosfera de muito teste, muito aprendizado, muito teste rápido, muitos erros, mas que você faz uma curva de performance muito melhor do que o modelo tradicional. Tá? Vamos seguir então, para o próximo. Então, eu vou mostrar 2 cases para vocês, que foram cases de go-to-market co-construído, tá? Então, esses 2 modelos, eles tiveram essa particularidade. São 2 cases que aconteceram durante agora o período de Covid-19, então foi um pedido aqui até do pessoal da SIC que a gente trouxesse também alguma coisa muito atualizada, muito real, para que vocês pudessem também tangibilizar e ajudar vocês já hoje, né? A nossa expectativa é que hoje vocês saiam daqui diferente do que vocês entraram. Então, a gente vai mostrar esses 2 cases que são reais e aconteceram nas últimas 4, 5 semanas, tá? O primeiro case, né, é construindo produto e GTM ao mesmo tempo. Então, eu vou mostrar aqui que a Saudabi, que é uma consultoria também mentorada e acelerada aqui pela Norton, é uma outra consultoria, mas ela é focada no segmento de saudabilidade, de produtos saudáveis, tá? E eu vou contar o passo a passo que a gente fez com eles da primeira à 5ª semana de Covid, tá? Então, quando entrou a primeira semana, acho que para todo mundo foi um momento de entendimento do que estava acontecendo, né? Todo mundo entrou em quarentena, não sabia o que ia acontecer nas próximas semanas, mas o que a gente diagnosticou é que, rapidamente, a gente necessitava de novas receitas, porque essa empresa que era focada em produtos saudáveis, hoje, a maior parte dos produtos saudáveis ainda são vendidos em lojas físicas. Eles dependem muito de indicação de médicos e nutricionistas que estão nos seus consultórios, que não estavam mais naquele momento. Então, tem muita coisa ao vivo aqui que acontecia, né? Não necessariamente tudo era digital. Então, existia uma necessidade de novas receitas, uma vez que uma parte da receita ia ser, uma parte considerável da receita dessa empresa ia ser impactada, né? A maior parte do que eu faço não se aplica a esse cenário. Então, é um cenário que tudo que se estava fazendo nessa empresa, a primeira impressão é que pouca coisa seria aplicável nesse novo modelo. Mas o tempo provou para a gente que não estávamos certos sobre esse diagnóstico. Então, essa foi a primeira semana, uma semana que acho que todo mundo viveu, tipo, e agora, né? A segunda semana, o que a gente fez? Bom, já sabemos do nosso cenário, né? Pelo menos a gente sabe o que está acontecendo, a gente não sabe o que vai acontecer. A primeira coisa que a gente fez, antes de criar planos mirabolantes, criar produto, a primeira coisa feita foi, vamos ligar para 5 clientes e entender quais são suas novas dores, né? Então, a gente ligou para os 5 clientes mais próximos, e aí a gente entendeu, a gente viveu essa dor com eles durante algumas horas, né? E a principal dor era a incerteza, que eu acho que é a dor de todo mundo. Então, as 2 principais perguntas que fizeram para a gente era, o que vai ser do meu negócio e como eu posso ajudar o meu consumidor, como o meu produto pode ajudar o meu consumidor, né? Aí a gente falou, bom, diante dessas 2 perguntas, o que vai ser do seu negócio, a gente não pode responder, porque nosso trabalho aqui também não é profeta, né? Mas, como o meu produto pode ajudar o meu consumidor, isso sim a gente pode responder e qualquer um pode responder isso, né? E aí a gente fez um trabalho, a gente propôs para 2 desses 5, 2 clientes mais próximos, a gente propôs uma reunião de 2 horas para ajudar a pensar como eles poderiam sair dessa situação, né? E, claro, né, no fundo, a gente já havia um interesse, claro, de entender aonde a gente ia se encaixar naquilo tudo. Isso foi tudo muito transparente. Olha, vamos fazer 2 horas, a gente não vai cobrar nada, e a ideia vai ser te ajudar a pensar e, óbvio, eu quero entender como é que eu posso me encaixar dentro desse novo contexto, né? Beleza, vamos nessa, de graça, né? Qualquer um topa, vamos nessa. Beleza. Bom, isso foi na segunda semana. Na terceira semana, logo no início, me lembro bem, era uma segunda-feira, a gente fez, então, uma reunião aqui interna, Norton e Saudabi, entendendo aqui o que havia acontecido naquela reunião, né? E a gente percebeu que, ao final da reunião, a gente tinha ajudado muito os clientes, né? Tinha ajudado bastante a resolver várias questões, né? E também, muito mais uma parte psicológica, de ombro amigo, né? De falar, olha, dá para fazer assim, dá para fazer assado, né? Nesse momento acho que é muito importante. Mas a gente entendeu que a gente não se encaixava em quase nada do que aquilo que a gente propôs, né? Então a gente falava assim, caramba, a gente não tem produto pronto para aquilo que eu mesmo recomendei para o meu cliente fazer.
Então, 2 aprendizados aqui. Primeiro, que eu não estava fazendo um mapeamento correto, porque existia uma dor, uma parte da dor que eu não estava resolvendo, mesmo antes de Covid-19. E a outra, que aí a gente, num primeiro momento, achou que não tinha servido para nada, que era, beleza, fiz, foi muito bom de relacionamento, mas eu não criei nenhum novo produto durante essa reunião, porque a nossa expectativa era criar um produto ou um serviço nessa reunião. E aí a gente falou, fiz de graça e não ganhei nada, né? E aí veio um outro segundo momento de reflexão, né? A gente não fez nada. A gente tinha acabado de criar um produto e a gente não percebeu. No momento que a gente ofereceu uma reunião de 2 horas e o nosso cliente saiu dessa reunião com alguns problemas dele resolvidos, né? Isso é um produto por si só. Essa reunião virou um produto por si só, né? Então, uma reunião que era muito mais de mapeamento, de entendimento, acaba virando um produto, né? E aí, nesse mesmo momento, a gente falou, opa, legal, temos uma oportunidade aqui, vamos vender mais reuniões de 2 horas, vamos empacotar esse negócio e vender mais reuniões de 2 horas. Tá bom, mas como é que eu vou fazer o go-to-market? Como é que eu vou ao mercado, né? Então, aí vem aquelas perguntas mais clássicas que a gente está acostumado. Qual preço eu vou? Qual formato eu vou? Quantas horas vai durar? Qual canal de venda eu vou vender? Na verdade, tudo isso já estava respondido, porque a gente fez isso antes de planejar isso. A gente co-construiu essa reunião com o nosso cliente, e essa reunião acabou virando um produto. Então, uma vez que eu tinha as horas que eu demorei para fazer essa reunião, e em consultoria o custo é basicamente horas, eu já sabia quanto ia cobrar. O canal de venda é muito simples, né? One-to-one. Eu liguei para esses 5 clientes para perguntar. Então, esse é um canal de venda mais rápido que eu consegui resultado. Tem outros canais, mas aqui foi o canal que eu mais tive resultado, né? Então, a gente começou a perceber que todas as perguntas acabaram sendo respondidas durante esse processo. Então, a gente acabou fazendo 2 processos em um só, a criação de um novo produto e o GTM, ao ponto de que na 5ª semana, a gente, que até o momento, né, foram feitos 10 contatos, 5 propostas, 3 foram aprovadas, 1 foi declinada e 1 segue de stand-by, né? Ou seja, num processo de 5 semanas, a gente conseguiu criar uma nova receita para a empresa, né? A partir de uma problemática, né? Então, uma coisa que a gente nem imaginava e a gente nem criou para isso, né? O que faz a gente refletir. Será que existem mais maçãs baixas na árvore para a gente pegar? Existem mais modelos como esse que a gente pode apostar de receitas rápidas? Claro, essa receita não vai ser exatamente igual à receita que tínhamos anteriormente, mas é uma nova receita, né? Velho ditado, né? Melhor pingar do que secar, né? E além disso, olha que coisa bacana, no final da 5ª semana, além dessas 3 propostas aprovadas desse nova receita, o nosso primeiro cliente, que a gente fez de graça e que a gente não ganhou nada, ele pediu uma assessoria exatamente igual para o resto do ano. E aí ele contratou, então, um novo serviço, um novo serviço, um segundo, que era um novo tipo de assessoria, que todo mês a gente vai fazer essa mesma reunião. Rodrigo, então, Oi? Temos uma pergunta. Se você acredita que esse modelo que vocês usaram para atender a Saudabi pode ser aplicado em diversas empresas? Sem dúvida, né? Esse é um modelo de serviço, né? De uma empresa de serviço. Todas as empresas de serviços conseguem fazer isso muito fácil, e de produto também. E aqui eu quero, então, discorrer sobre uma outra metodologia muito rápida, de uma maneira muito bem simples, por conta de tempo, mas para responder essa pergunta. Na verdade, a gente está muito preso ao modelo mental de que o nosso negócio, ele é apenas um negócio, né? Apenas um canal ou um produto, né? Quando, na verdade, nós detemos um conhecimento que ele pode ser multiplicado de diversas maneiras, tá? Eu vou dar um outro exemplo aqui para explicar isso. Uma vez uma arquiteta chegou para mim e falou assim, numa das nossas aulas, falou assim, olha, eu estou vendo que a maior parte das pessoas estão montando, ela era arquiteta e decoradora, ela falou assim, a maior parte das pessoas estão montando suas casas através de Instagram, de Pinterest, elas não estão contratando mais meus projetos, né? E eu não sei o que fazer porque meu negócio está caindo muito, o projeto é caro para as pessoas, nos últimos 4, 5 anos a economia também não ajudou muito, então as pessoas estão economizando, elas não querem gastar com projeto de decoração, o que eu faço? Aí eu falei assim, bom, você estudou provavelmente 4 ou 5 anos de arquitetura, você está há 20 anos no mercado, tem um baita nome, ela tinha um baita nome, como que você vende o seu conhecimento?
falou assim, bom, eu vendo através de projeto. Eu falei, tá, mas qual outro modelo que você vende? Não, eu só faço projeto. Eu falei assim, bom, perceba, você tem conhecimento sobre arquitetura e decoração, e sua única fonte de receita é projeto. Você não pode abrir também a sua página no Instagram e começar a mostrar os seus projetos, a falar sobre isso. Você pode abrir uma página no YouTube e começar a falar sobre também como montar uma casa. Você não pode dar uma assessoria online para pessoas que estejam montando casa e que não têm dinheiro para pagar um projeto e você tem uma renda recorrente. Você não pode fazer um manual, um guia muito barato que a pessoa aprenda ali com 10 dicas de como decorar uma casa, de como montar seus móveis. Enfim, ali era um desperdício porque tinha muito conhecimento e muito pouco aproveitado. Então, respondendo essa pergunta, sim, essa metodologia ela pode ser aplicada a qualquer negócio, porque um negócio detém muito conhecimento, só que a gente está muito viciado em um único modelo de negócio, um único canal, uma maneira de fazer a mesma coisa. Então, você pode fazer diversas maneiras de você vender o mesmo conhecimento. O conhecimento já está instalado. O grande desafio aqui é fatiar isso, é quebrar isso em novos produtos, em novos canais de venda. Tá? Então, acho que essa é a resposta. Tá? Então, falei aqui de um exemplo de uma empresa de serviço, mas eu não queria deixar de falar de algo até mais tangível, que é o segundo case, que é de uma indústria de alimentos. Tá? Então, aqui nós estamos falando de produto. Esse foi um case muito interessante, que aconteceu lá para a terceira semana de confinamento, de quarentena, que essa empresa transformou sua equipe em canal, né? Então, a primeira coisa que aconteceu foi essa indústria de alimento parou sua fábrica, né? Seus funcionários foram para a quarentena, né? E aí surgiu dois problemas. Primeiro, a receita cai e o custo permanece. O segundo é o custo permanece, porque as pessoas estavam paradas em casa, né? Uma fábrica você não consegue estabelecer um home office, é um tipo de trabalho que não tem essa mesma facilidade que eu, por exemplo, tenho, né, de oferecer um serviço online. Infelizmente, a fábrica não consegue fazer isso home office. Então, você tinha um custo estabelecido ali, um custo já arcado, né, para essa empresa, né, com diminuição da receita. Segundo passo foi, ao longo desse período, muitos funcionários ficaram com medo de perder o emprego, né? Então, é claro, né, a empresa não sabe o que vai ser dali para frente. E em fábrica, quem já teve experiência sabe que também tem muitos temporários, por demanda, né? Então, esses, mais ainda, teriam seus trabalhos afetados. No terceiro passo, o que essa empresa fez, né? Ela transformou sua equipe em canal. Olha que legal. Cada funcionário que estava parado em casa ganhou um código para promocionar a venda do produto pelo site. Então, por exemplo, o Rodrigo aqui, vamos supor que eu trabalho lá na fábrica, eu ganhei uma senha Rodrigo01. E todo mundo que eu desse a senha Rodrigo01, eu ia ganhar um percentual dessa venda, né? Até porque essa empresa já tinha produzido e estava com estoque alto. Então, ela acabou resolvendo esses dois problemas. Ela criou uma nova receita e ela transformou a sua equipe parada em uma equipe ativa, né? Então, ela transformou a sua equipe em equipe de vendedores, né? Então, ela transformou a equipe dela em canal. Olha que surreal a gente pensar nisso, né? Quando a gente está acostumado com canal online, canal físico, enfim, e a gente acaba de descobrir que a sua equipe pode ser o próprio canal. Ela conhece um network, ela conhece pessoas, né? Se cada uma pessoa vender para 5, imagina a receita que não vai ter, né? Bom, e aí o quinto passo, ao final desse período de quarentena, né, quando acabar tudo isso, por que não continuar com esse canal? Essa que é a pergunta, né? Por que depois desse aprendizado, será que quando acabar tudo isso, as pessoas voltarem para a fábrica, eu vou desligar esse novo modelo que eu acabei de criar? Ou eu vou continuar com esse novo modelo? Vou continuar incentivando as pessoas a venderem meu produto e se apaixonar mais pela minha marca e fazer uma receita que antes não era, fazer uma renda extra, né? Então, o que a gente tem enxergado muito aqui é que esse momento, por mais duro que ele possa ser, ele pode ser um momento onde você está criando uma nova receita que hoje ela ajuda a sobreviver ao seu negócio e amanhã ela é uma receita incremental. Amanhã, quando as coisas voltarem, você vai ter a receita que já era conhecida, a receita padrão sua, aí essa nova receita incremental, né? Então, é um caminho sem volta, né? Ou pode ser um caminho sem volta se for desejado. Então, aqui, a mensagem que a gente trouxe com esses dois cases é que é possível se fazer. Aqui nós estamos falando de um case de empresa de serviço e outra de produto.
uma pequena, uma microempresa e uma mega empresa, uma baita empresa grande, para mostrar que não existe tipo de segmento e não existe tamanho de empresa que não possa aplicar esse mindset. E aí, até discorrendo um pouco mais disso, eu tive experiência com um telefonema que eu fiz para um amigo meu, né? E ele falou assim, olha, eu desafiei todas as pessoas da minha empresa a gerarem novas receitas. E foi uma empresa grande, né? Cerca de uns 300 funcionários. Então, a área jurídica está desafiada a descobrir nova receita. Uma nova receita de trabalho, de renda, de fonte de ganho. A área financeira também, a área administrativa, ou seja, todas as áreas que, para ele, antes eram consideradas como área de retaguarda, área de back-office, que só ajudavam seus vendedores, só ajudavam sua equipe a gerar renda, eles foram desafiados a criar novos negócios dentro da empresa. Então, esse é um momento onde muitas empresas estão fazendo isso, né? Então, assim, acho que a pergunta mais legal aqui não é somente o que eu tenho que fazer para sobreviver aqui, né? É o que eu tenho que fazer para sobreviver daqui para frente, porque não existe um momento Covid-19, existe um momento antes e um momento depois, né? O que nós estamos vivendo, essa fase, é uma transição de várias coisas. É uma transição de modelo mental, uma transição de comportamento de compra, uma transição de sociedade, uma transição de economia, e aí a gente tem que ficar muito ligado nisso, né? E aí, bom, acho que era isso que eu tinha para dizer sobre go-to-market. E agora a gente tem uma proposta para vocês. Bom, pessoal, então, assim, mostrando que o que a gente fala, a gente de fato faz, nós queríamos convidar vocês para co-criar oportunidades. Isso, assim, entender vocês, como que a gente pode ajudar vocês. Eu tenho 2 perguntas aqui da Alice, sobre se a gente pode indicar alguma ferramenta. A gente vai falar de algumas ferramentas já, para identificar novos canais. E para o Celso, que ele trabalha com serviço muito específico para indústrias, e como que lida com isso. Assim, não existe bala de prata. Eu brinco que eu não sou consultor, eu sou investigador, eu não sei a resposta quando eu entro em um projeto. Então, eu tenho que descobrir isso com o cliente do meu cliente. Então, é tentativa e erro. E uma outra coisa que perguntam é se esse processo de tentativa e erro ele não fica sendo mais caro. Parece à primeira vista, mas se você constrói um produto ou um serviço dentro do prazo que você estabeleceu, dentro do orçamento que você estabeleceu, mas ele é o produto errado, ele acabou sendo muito caro e consumiu muito do seu tempo. Então, metodologias ágeis é testar e errar, testar e errar, testar e errar, investigar, ser curioso e cutucar, tem que levantar, criar oportunidades. Pode passar para o próximo slide. Falando um pouco, no workshop, nós faríamos esses exercícios de vocês construírem mapa de empatia, construírem matriz CSD, construírem mapas de canais, aplicado no negócio de vocês. Como a gente não tem tempo aqui na live, a gente queria convidar vocês para construírem, e a gente vai acompanhando durante 4 semanas o que vocês forem construindo e testando, e a gente vai dando esse norte para o negócio de vocês. Pode passar. E aí, entrando em ferramentas, a primeira que eu recomendo é o Miro.com, em que vocês conseguem trabalhar de maneira colaborativa em boards. Então, vocês conseguem trabalhar com post-its, arrastar post-it para um lado e para o outro. Ela é bem interessante, vocês podem até colocar os clientes de vocês dentro dessa plataforma. E se vocês quiserem compartilhar com a gente, é só mandar o link. Outra que vocês podem usar é o Draw.io, que vocês também conseguem construir post-its, construir boards e compartilhar. Então, se vocês construírem, mandarem para a gente pode avaliar, passar umas diretrizes. E uma outra ferramenta, pode passar um slide, é a nossa plataforma, a gente tem um carinho enorme por ela, que vocês também podem construir os mapas ali dentro, e a gente fica sabendo e vai conversando. Fiquem à vontade para usar os canais que vocês preferirem, e-mail, tal. Pode passar um slide.
Dentro da plataforma, a gente tem um link para o nosso Slack. Então, se vocês quiserem conversar com a gente direto ou conversarem com a SIC também está de portas abertas para esse contato. Mas a ideia é a gente aplicar o que a gente viu na prática quando a gente faz workshop, é que as empresas gostam, as pessoas gostam do assunto, mas na hora de aplicar elas têm uma dificuldade. Então a gente está aqui para ajudar. A Norten vem exatamente de dar um norte para empreendedores. Tá? Então fica esse convite, vai ser um prazer para a gente, é nosso propósito ajudar empreendedores, nós temos todos esses canais de contatos e estamos abertos para as dúvidas. Se vocês tiverem, fiquem à vontade. Tem uma dúvida legal aqui que eu vi, né, deixa eu ver aqui, vocês podem falar mais sobre novos canais de venda, né? É uma pergunta aqui, qual ferramenta ágil para identificar novos canais? Eu acho que a principal ferramenta aqui para identificar novos canais é o mapeamento de jornada, né? Então, é você entender qual é toda a jornada de consumo do seu cliente. Então, entenda quais são todos os pontos de contato que ele tem, desde a criação da necessidade do seu produto ou do seu serviço, até o momento que ele recebe isso, né? Onde ele vai, como ele compra, quais são as necessidades, qual ambiente ele está envolvido, quais são os canais possíveis. Quando você tiver isso dentro de um mapa, ou seja, tudo isso claro, visível, e eu recomendo que faça isso manualmente, não num computador, de repente, ou até nessas ferramentas que apresentou, mas é muito legal, a primeira vez você fazer isso com post-it, fazer isso com desenho mesmo, né? Eu desenho super mal, faço isso no palitinho, mas aqui não tem problema. A ideia é você desenhar, enxergar toda essa jornada e entender. Você está presente em toda a jornada, tem alguma coisa que você já mapeou que você não está presente, aí é uma primeira opção de novos canais. E se você já está presente em toda a jornada, talvez você possa estar presente em novas jornadas, né? Então, talvez seja o momento de você entender se você mesmo é um canal, se sua equipe é um canal, se existem outros consumidores que interagem com essa jornada e criam novas portas, né, para o seu negócio. Eu acho que a principal ferramenta aqui para entender novos canais é o mapeamento de jornada. Uma pergunta aqui, se Product Market Fit serve apenas para empresas que ainda conseguem manter suas operações funcionando, se tem demandas, ou pode ser utilizado por novos negócios que estão entrando no mercado? Essas ferramentas que a gente mostrou, elas surgiram por players que estavam entrando no mercado, tá? Então, assim, um novo empreendimento é um mercado de incerteza muito alto. Você está testando uma hipótese de negócio, e aí elas surgiram para trazer agilidade nesse momento, em que a incerteza é muito grande e você não sabe nem se o negócio vai dar certo ou não. E o pessoal das empresas perceberam que eles perdiam muito tempo planejando. Então, pegar uma empresa tradicional, ela passou o último mês do ano planejando como seria 2020 e nenhuma colocou Covid. Então, todo aquele plano já foi por água abaixo. Então, assim, vale para os dois, tá? Com algumas adaptações, claro, mas ele surgiu em quem estava entrando no negócio. Outra pergunta: toda essa metodologia vale para mercado B2B? Vale sim, a gente usa. A gente aqui está mostrando como a gente faz dentro de casa. Então, a gente quer ouvir vocês para estar cada vez mais perto dos nossos clientes. E quando a gente fala de estratégia centrada no cliente, é exatamente isso. É você compartilhar as dores do cliente e ter uma paixão por resolver aquela dor. Tá? Então vale para o B2B, sim. Essa parte do ponto que os negócios são feitos de pessoas para pessoas, sempre, né? Sempre. B2B, B2C são nomenclaturas para dizer, para separar o mercado, mas se você parte do ponto de que os negócios são feitos para pessoas e você vai entender ela, vai entender a jornada, vai fazer mapa de empatia e vai co-construir com ela, isso é aplicado em qualquer negócio. Tem mais uma pergunta agora, né? Daqui do Marcelo Palma Gonçalves. Ele pergunta que se quando a empresa é muito grande, ela deveria ou até já possui times para a criação de novos canais de venda. O que vocês sugerem como alternativa para os vendedores na rua ou os vendedores de campo?
tenho bastante experiência, eu trabalhei em empresas grandes, fiz parte de células de inovação em grandes, uma delas é multinacional, e eu tive muita experiência com isso, e eu tenho para dizer que é tudo sobre cultura, tá? Então, é muito importante, pelo menos, você ter alguém da alta liderança envolvido nesse pensamento, porque se isso for só uma célula de inovação só para a equipe que executa, a equipe que faz acontecer no dia a dia, é muito difícil você ter um engajamento, é muito difícil você colocar a inovação como prioridade. Então, é extremamente importante, pelo menos uma pessoa de alto escalão estar envolvida, né? E se você é uma pessoa que está liderando esse processo, você quer levar inovação para a empresa, faça com que isso chegue em pelo menos uma pessoa dessa liderança, né? E no caso de uma equipe grande, para chegar no caso de vendedores, enfim, eu acho que pode ser mesmo uma proposta, se a empresa não quer desse jeito, a própria equipe para a liderança, trazer essa necessidade. Porque hoje as lideranças também estão cada vez mais ouvindo, né, a sua equipe, né, as lideranças modernas estão muito atuantes nesse sentido, né, de co-construir com a sua própria equipe. Então, acho que uma empresa grande é extremamente necessário alguém estar engajando isso na cultura da empresa. Sobre esses times, vale a pena eles terem autonomia para tomada de decisão, e eles não podem ser muito cobrados por resultado. As corporações tendem a priorizar resultado, mas se é um time de inovação, a gente pressupõe que eles vão errar mais do que acertar. E se você cobra resultado, você vai punir esse time e matar qualquer iniciativa. Então, cobre por testes. Então, assim, quantos canais eles testaram e quanto eles erraram. Para te dar um exemplo palpável, o Netflix colocou meta de cancelamento de séries. Então, eles precisam produzir muitas séries para que algumas sejam ruins e eles cancelem. Então, é essa métrica que eles estão olhando. É um pouco difícil, o mindset de uma corporação não deixa, por isso que o que o Rodrigo falou de ter um alinhamento da diretoria vale a pena. E também recomendo dar uma bagunçada nesse time. Coloquem pessoas de outras áreas, porque uma ideia ruim, ela muitas vezes alimenta uma ideia. Quando a gente está no processo de criação, vou organizar na frase. Uma ideia boa, ela é a soma de várias ideias medianas que passaram pelas pessoas. Então, por isso que a gente tenta sempre ser visual no processo, que é tirar o que está na minha cabeça e colocar para todo o grupo trabalhar em cima. E criem esse compromisso do seu time, porque quando a gente dá uma ideia numa empresa, a gente é muito defensor daquela ideia. Trabalhem em cima das ideias dos outros. Pega uma ideia que você não gostou tanto e trabalha para deixar ela melhor. E faça esse pacto com o seu time, porque o seu time alguém do time vai pegar a sua ideia e vai deixar ela melhor ainda. E assim você vai caminhando para chegar numa ideia muito grande, muito boa, que você não vai nem saber quem foi o dono daquela ideia. A ideia foi do time. E esse negócio de dono da ideia é muito legal. Teve uma pergunta logo no início, né, que fizeram para a gente aqui, que foi em relação à confidencialidade, à informação, como é que, né, esse processo de teste acaba, às vezes, liberando uma informação, um produto confidencial que eu estou testando. De verdade, assim, no mundo que a gente vive hoje, não é um mundo que informação é poder, né? A gente passou de uma era onde informação era poder, depois a gente passou para uma era de conhecimento é poder, e nós estamos numa era de que ninguém é dono de nada, ninguém simplesmente é dono de nada, a não ser o próprio consumidor, né? Então, você colocar os consumidores no centro, né, das decisões e do processo, significa que sim, muito provavelmente você vai abrir informações confidenciais em algum momento do processo, e tudo bem se você for rápido, e tudo bem se você fizer desse modelo, né? Porque aí você vai do peixe grande, peixe pequeno, e o peixe rápido, peixe lento. Você vai ser mais rápido, você vai lançar isso primeiro, né? Então, isso hoje é mais valorizado que a instituição. Gente, olha, foi muito, muito legal essa nossa live de hoje. O conteúdo assim, espetacular, os exemplos, e também acho que melhor do que tudo, essa possibilidade de quem está aqui nos assistindo ter aí essa chance de poder trocar essas ideias com vocês, mandarem isso para vocês e aproveitarem isso, né, para que possam também tentar
aplicar essa metodologia no seu negócio. Então, aqui estamos com 1h06 já, né? Quero agradecer muito a participação de vocês, agradecer mesmo, e também essa disponibilidade de estar ajudando aqui os nossos associados, as pessoas que estão aqui nos ouvindo hoje. Então, muito obrigado, boa sorte para vocês, bom trabalho, e eu acho que a gente vai voltar a se falar. E eu quero desafiar também o time da SIC, que está aqui acompanhando, que está aqui olhando. Vamos colocar todo mundo também para fazer a mesma coisa, para tentar reinventar de que forma que a gente pode ajudar melhor os nossos associados. Então, o time da SIC está aí com o mesmo desafio de participar aí com vocês. Legal. Super obrigada, gente. Super muito obrigada mesmo. Foi um prazer enorme. Eu queria passar palavras finais aí para vocês, por favor. Não, foi um prazer enorme para a gente. Essa parceria com a SIC é muito importante para a gente. A gente alinha um propósito de ajudar empresas e ninguém vai fazer nada sozinho hoje em dia. Então, parcerias e amizades são fundamentais para a gente. Então, muito obrigado pela chance. É muito bom estar compartilhando esse conhecimento. Obrigado. Agradecer o convite e dizer que a gente acredita muito no empreendedor brasileiro que já atravessou diversas crises, diversos momentos difíceis, e esse vai ser mais um que nós vamos superar, criando pontes entre a gente. Muito bom. Obrigada mesmo. Obrigada, Neto. Obrigada, Rodrigo. E a todos vocês que estão aí conosco nesse momento. Uma ótima quinta-feira para vocês. Valeu, pessoal.